Nosso objetivo é calcular a distância entre o ponto P, cujas coordenadas são 2 e 1, e a reta R, cuja equação é 3x menos 4y mais 8 igual a zero. Em vídeo anterior, nós já fizemos esse mesmo exercício, só que lá nós usamos a seguinte técnica. Nós criamos uma reta perpendicular à reta R que passasse pelo ponto P. Em seguida, nós encontramos as coordenadas do ponto de interseção entre as duas retas. E, finalmente, numa terceira etapa, nós calculamos a distância entre o ponto P e a interseção das retas perpendiculares. Dessa vez, em vez de usar o perpendicularismo de retas, nós vamos usar o paralelismo de retas. Então, eu já vou descrever para você quais serão as etapas da nossa solução. A primeira etapa vai ser criar a reta, encontrar a equação da reta paralela à reta R, que passa pelo ponto P. E, em seguida, a segunda etapa será descobrir a distância entre essas duas retas usando uma ferramenta que nós desenvolvemos num vídeo anterior. Vamos começar, então, considerando essa paralela, que eu vou batizar de S. E como essas duas retas são paralelas, os coeficientes relacionados ao x e ao y, eles são ou iguais ou são proporcionais. Portanto, esse bloco que envolve os coeficientes de x e de y, quando duas retas são paralelas, ou esse bloco é igual, ou os seus coeficientes são proporcionais. Isso quer dizer que, ao escrever a reta S, eu posso começar escrevendo 3x menos 4y, ou eu posso escrever 6x menos 8y, ou mesmo 1,5x menos 2y. Eu vou optar por escrever o mesmo bloco. Então, aqui eu vou escrever 3x menos 4y, e fica faltando o valor do coeficiente independente, que eu estou representando aqui pela letra P. E para encontrar o valor desse coeficiente que está faltando aí, o P, eu justamente uso as coordenadas do ponto P, porque esse ponto pertence à reta S. Portanto, eu vou, na expressão que eu acabo de escrever, substituir o x por 2 e o y por 1. Dessa forma, eu vou conseguir encontrar o valor do P. Então, aqui eu tenho 6, aqui eu tenho menos 4, mais P igual a zero, e a conclusão é que o P é menos 2. Portanto, eu posso trocar aqui, ó, onde está escrito P, eu agora posso trocar por menos 2. Então, é isso que eu vou fazer. Dessa forma, eu encerrei a primeira etapa da nossa solução, que era obter a equação da reta paralela a R, que passa pelo ponto P. Vamos agora para a segunda etapa, que vai ser a mais fácil de todas. Em vídeo anterior, nós descobrimos que a ferramenta que calcula a distância entre duas retas paralelas é essa daqui, em que o denominador tem uma raiz quadrada de m ao quadrado mais n ao quadrado, lembrando que mn são os coeficientes de x e de y. E o numerador é o módulo de p menos q, em que p e q são os coeficientes independentes das duas retas. Então, olhando para as equações que nós temos aí das retas R e S, basta fazer menos 2, que é o valor do P. O correspondente na reta R é mais 8, então vou fazer menos 8. Tudo isso dentro do módulo, dividido pela raiz quadrada de 3 ao quadrado, mais o quadrado de menos 4. Perceba que o denominador vai dar raiz de 25, e isso é igual a 5. E o numerador, graças ao módulo, vai dar 10. Portanto, a distância entre essas duas retas é de 2 unidades. Como de praxe, depois de resolver um exercício numérico, a gente vai partir para a generalização. O objetivo é sempre produzir uma ferramenta que sirva
para você resolver todos os problemas da mesma categoria. Então, nós começamos com uma reta, cuja equação está representada aí como mx mais ny mais p igual a zero, e um ponto fora dessa reta, cujas coordenadas eu estou representando por alfa e beta. A primeira coisa que nós fizemos na nossa solução numérica foi encontrar a equação da reta S. E nós já podemos começar a escrever essa equação fazendo mx mais ny, e fica faltando o coeficiente independente. Para encontrar esse coeficiente independente, o procedimento é substituir as coordenadas do ponto nessa equação, já que essa reta passará por esse ponto. Então, eu posso escrever que m vezes alfa mais n vezes beta mais esse valor desconhecido, que nós vamos passar a conhecer já já, tem que dar zero. Portanto, o valor desse coeficiente que eu estou representando por uma caixinha é menos m alfa menos n beta. Isso quer dizer que eu finalmente posso escrever a reta S em sua forma completa, mx mais ny, e agora o valor da caixa, que é menos m alfa menos n beta igual a zero. Isso é um pouco confuso, mas eu queria que você não perdesse de vista que isso daqui será um número. É um número conhecido, assim como esse e esse, sendo x e y as variáveis da nossa equação. Dessa forma, a primeira etapa da nossa solução foi cumprida. Vamos agora para a segunda etapa da solução, que é utilizar a ferramenta que calcula a distância entre duas retas. O denominador dessa ferramenta será raiz quadrada de m ao quadrado mais n ao quadrado, que são os coeficientes de x e y. E no numerador, dentro do módulo, eu farei P menos o valor da caixa. Lembrando que o valor da caixa agora é menos m alfa menos n beta. Bom, ao tirar menos m alfa menos n beta dos parênteses, os sinais serão trocados. E dessa forma, o que vai aparecer dentro do módulo será m alfa mais n beta mais p, e o denominador continua lá o mesmo. E aí eu quero chamar a atenção para uma coisa curiosa. Essa é a ferramenta que vai calcular a distância entre as duas retas. Portanto, essa será, na verdade, a ferramenta que calculará a distância entre o ponto que foi dado inicialmente e a reta. Então, a gente percebe que essas distâncias se equivalem. Então, o que nós fizemos aqui foi, para calcular a distância de um ponto até uma reta, a gente criou uma reta paralela passando por aquele ponto e usou a ferramenta que calcula a distância entre paralelas. Portanto, no momento em que eu descubro a distância entre as paralelas, eu estou automaticamente descobrindo a distância entre o ponto que foi dado e a reta que foi dada. A segunda coisa que eu quero chamar a atenção aqui é que, se você olhar com atenção, você perceberá que isso aqui se assemelha bastante à equação da reta dada, que no caso é a reta R, com a pequena modificação aqui e aqui, em que nos lugares de x e y nós colocamos o x do ponto dado e o y do ponto dado. Então perceba que esse aqui é o x do ponto, que eu vou representar botando um zerinho aqui embaixo, e esse aqui é o y do ponto. Está aqui, ó, x0
y0. Então, a conclusão é que todas as próximas vezes em que você precisar calcular a distância entre um ponto e uma reta dada, basta que você pegue a equação dessa reta, troque x e y pelos respectivos valores do ponto e divida por aquele fator que aparece em todos os nossos problemas envolvendo distância, que é raiz quadrada de m² mais n². E não se esqueça sempre de modular o numerador.